Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 3, fala o domínio da língua. Tiago 3, a partir do versículo 1, eu vou ler, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada ou doce? Então, olha o que Tiago, gente, ele fala aqui. Que a língua, gente, ele dá o exemplo aqui. Que assim como nós colocamos os freios na boca dos cavalos, para que a gente possa dirigir ele ali com as rédeas, você vai e se você quer que ele vire para cá, quando você vira a rédea, ele vai. Então, da mesma maneira, aqui ele usa o exemplo do leme de um barco, gente. Não é aquela roda, né, enorme que nem tem nos barcos dos navios lá que você olha naqueles filmes antigos, não. É algo pequeno que você só faz assim, ó. Você só faz esse comando, eu já vi. Então, imagina, algo tão pequeno comanda uma embarcação enorme. E aqui, então, Tiago diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Por quê? A palavra que diz que nós tropeçamos, gente, em muitas coisas. E uma delas, dá para se dizer, né, que a principal são nas palavras. Aonde aqui, muitas vezes, a pessoa faz um mau comentário sobre alguém, ela quer julgar alguém. Só que Jesus disse, não adianta você querer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E aqui, gente, a palavra, ela diz que ela também é um fogo como um mundo de iniquidade. Ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Jesus disse que é o que sai do homem que contamina, não é o que entra, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que sai procede de onde? Do nosso coração. Aqui no estudo diz assim: o apóstolo Tiago sabiamente compara a língua humana a uma pequenina chama, capaz de provocar um grande incêndio. Quando deixamos cair uma observação danosa no caráter de alguém, estamos correndo o risco de estar ateando um fogo capaz de destruir uma reputação para sempre. Quando exprimimos dúvidas quanto à palavra de Deus, podemos estar lançando uma chama que pode destruir para sempre a fé na vida de outros. Quando damos início a um falso relato da vida de alguém, de nossa igreja, de nossa comunidade, escola ou local de trabalho, podemos estar lançando a faísca que destruirá relacionamentos, amizades e até mesmo vidas, causando danos irreparáveis. Olha o que a língua faz, gente. Com
a parábola do pequeno fogo que incendeia um bosque, Tiago está reforçando o que Jesus ensinou sobre o potencial que a língua humana tem para o mal. O que sai da boca é o que contamina o homem. A língua pode ser uma maldição, mas pode ser também uma bênção, dependendo a quem ela serve, Deus ou Satanás. Podem usá-la para alcançar os seus objetivos, né? E cabe a nós decidir a quem ela prestará serviço. Isso aqui é algo muito forte, gente. Para quem a nossa língua está prestando serviço? Você sabia que quando você murmura, você está prestando um culto para Satanás? Você está fazendo oração para Satanás quando você está murmurando, quando você está reclamando? Agora, aqui ele fala, depende de quem a tua língua serve. Por isso que Davi disse, coloca um guarda na porta da minha boca para guardar as palavras que vão sair. E Deus sabe cada palavra que vai sair, gente, da nossa boca, antes mesmo que a gente pense em pronunciar ela. Então, as palavras geram vida ou geram morte. A palavra fala, gente, em Provérbios que o poder está na língua da vida e da morte. Com a tua língua você gera vida ou você gera morte. É a colheita. Você colhe com a tua língua aquilo que você plantar, aquilo que você semear no mundo espiritual. É o que você vai colher. Aqui, gente, é algo muito sério que ele fala. Aqui nesse estudo ali onde ele chama atenção, né? O escritor ali chama atenção. Quando você fala mal de alguém, se você fala mal de um colega de trabalho, se você fala mal de alguém na tua igreja, você pode estar denegrindo a imagem daquela pessoa. Aquela pessoa vai olhar e vai ficar sempre com o pé atrás com o outro, dizendo, não, aquela ali, ó, não é uma pessoa muito confiável. Aí, daqui a pouco, aquela pessoa vai se chegar na outra ali para conversar, aquela pessoa vai, como a gente diz aqui no Sul, se esquivar dela. Por quê? Porque alguém disse algo. Alguém fez um comentário sobre aquela pessoa. Colocou uma dúvida, né? Uma sementinha lá na mente da outra. A outra vai começar a observar ela. Eu aprendi algo, né? Se alguém vem e fala mal de uma pessoa para mim, eu já corto. Mas eu fico observando. Eu fico observando as atitudes, sabe por quê? A gente conhece a árvore pelos frutos, gente. E você vê os frutos do fofoqueiro, qual é? E você vê o fruto, às vezes, daquela pessoa que tá falando mal. Eu sei porque eu já sofri injustiça. Já falaram coisas a meu respeito que não condiziam comigo. Que aquela pessoa que falou era ela que fazia. E depois Deus fez com que a verdade viesse à tona. Aquelas pessoas que acreditaram na fofoqueira, na mentirosa, depois vieram e me pediram perdão. Por quê, gente? Porque eu fiquei em oração, pedindo que Deus tivesse misericórdia da vida daquelas pessoas e que elas acordassem. E eu disse, Senhor, tu vai fazer elas ver. E foi o que o Senhor fez. Mas eu continuei abençoando eles, orando por eles e abençoando a vida deles o tempo todo. Porque a Bíblia diz o quê? Que eu devo pagar o mal com o bem. Eu não posso pagar o mal com o mal. Ah, falaram mal de mim, então vou falar mal deles também. Não. Nunca falei mal deles para ninguém. Pelo contrário. Né? Então Deus, gente, ele trabalha com aquela pessoa que é sincera, pura de coração e que guarda a sua palavra. A quem a tua língua tem servido? Jó, ele disse para a esposa, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Quando ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse, tu falas como uma louca. Capaz que ele ia falar aquilo de Deus. E quantas vezes, gente, a pessoa empresta a boca dela para Satanás? Pedro, né? Quando Jesus disse que ele ia ir, que ele ia partir, que ele... Não, Senhor, tu não vai. Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Satanás estava usando a boca de Pedro. Às vezes a pessoa empresta a boca para o diabo. Ela se deixa usar por Satanás. Eu começo a analisar o que aquela pessoa está falando. Quando eu vejo que não é de Deus, eu já vou repreendendo. Eu digo, sai daqui, capeta, é tu, né? Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Todas essas palavras aí, elas estão anuladas em nome de Jesus.
Nós devemos ter, gente, a sensibilidade ao toque do Espírito. Quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, as nossas vontades, e nós conseguimos ter mais intimidade com Deus. Aprendemos a discernir as coisas do Espírito. O jejum serve para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus. E aqui, gente, Tiago, ele fala, né, que toda a natureza, tanto de bestas, feras, como aves, répteis, animais, tudo se amansa. Como, gente? Domado como? Pela língua do homem. É o homem que dá os comandos para adestrar um animal, para domesticar um animal. Aqueles animaizinhos ali, né, que são vendidos, aqueles cães para conduzirem cegos, eles são adestrados. Eles são adestrados, ensinados pelo homem para poder conduzir os cães guia, né, que a gente diz, para levar aquela pessoa cega. Um animal, você não tem que ensinar ele a fazer as necessidades na rua ou numa fraldinha higiênica? Tem que ensinar. E como é que você ensina? Dando comando. Então, Deus também dá o comando para nós através da sua palavra. A palavra de Deus diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que Deus enviou. E assim é a palavra que sai da nossa boca. Ou ela vai prosperar para o bem, ou ela vai prosperar para o mal. Ou ela vai gerar vida, ou vai gerar morte. Ou ela vai falar maldição, ou ela vai falar bênção. Depende de quem a tua língua está servindo. Se é Satanás ou se é Deus. Se ela serve a Deus, você vai falar de acordo com a palavra, de acordo com o vocabulário do céu. Tanto que o salmista disse, né? Que a minha língua seja como uma pena na mão do destro escritor, para escrever coisas boas. E tudo que nós falamos, gente, é escrito, registrado nos céus, espiritualmente. Tudo que você declara. Por isso que você tem que declarar e tomar posse da tua bênção. Você tem que profetizar. Você tem que declarar vida, você tem que declarar cura, você tem que declarar bênção. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas sabemos que elas existem. Isso é fé. É declarar, é confessar, é ter certeza. Saber que Deus é Deus e que Deus está trabalhando, que o Senhor trabalha para aqueles que confiam nele, aqueles que esperam no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. São aquelas pessoas que profetizam bênção. Que quando ela abre a boca para falar algo para alguém, a pessoa pode estar desanimada, ela vai dizer, não, fica tranquila. Deus vai reverter essa situação. Às vezes a pessoa, ela está lá fechada dentro de um casulo. Ela está lá isolada do mundo e de todos. Às vezes ela chega um momento que ela quer ficar só. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos ter palavras de bênção para ajudar aquela pessoa a sair da depressão, para ajudar aquela pessoa a sair do casulo dela, para ajudar essa pessoa a passar pelo deserto que ela está enfrentando. Nós precisamos ter esta palavra, ser o suporte para essa pessoa, como eu já falei no devocional anterior, suportando-vos uns aos outros, gente, é em oração, não é em críticas. Para criticar tá cheio. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontadinhos para você. Você aponta um dedo para a pessoa aqui, ó. Mas tem 3 apontando para você. Então nós precisamos olhar para nós. Antes de eu querer tirar o cisco do olho do outro, eu tenho que olhar a trave que está no meu. Saber que eu não posso jogar uma pedrinha ali se o meu telhadinho também é de vidro. Ele pode quebrar. Então, quem sou eu para julgar alguém? Ninguém, gente. Eu não posso julgar, porque a palavra diz que com a mesma medida que eu medir, vai ser medido para mim. E do jeito que eu julgar, eu vou ser julgada também. É a balança justa do Senhor. Então, não é, não, para ti eu vou aliviar um pouquinho, não. Deus é justo. Por que que Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então eu preciso perdoar primeiro. Como é que eu vou pedir perdão para Deus se eu não consigo perdoar quem me ofendeu? Mas Deus, a pessoa ofende, dando um mau testemunho, falando o nome dele em vão. Quantas vezes a gente ofende a Deus, mas ela não pode ficar ofendida. Ela não consegue liberar perdão para alguém, mas daí ela quer o perdão de Deus. Aí ela vai lá e ora, Senhor, me perdoa, Pai. Aí vai lá no outro dia, vai lá e erra de novo. Daí vai lá, ai, Senhor, me perdoa. Começa assim. Mas nós precisamos mudar as nossas atitudes. Por isso que a palavra diz que a nossa mente tem que ser renovada, porque quando a nossa mente é renovada, as nossas atitudes mudam. Quando nós temos a mente de Cristo, as nossas palavras passam a ser de acordo com o céu. O vocabulário do céu nós temos que ter na nossa boca. É este que tem que sair da porta dos nossos lábios, gente. Aqui nesse estudo aqui, eu achei muito interessante quando diz ali, né? A língua pode ser uma maldição, mas pode ser também uma benção, dependendo a quem ela serve, quem a tua língua tem servido. Né? Às vezes a pessoa diz, eu não sei por que eu tô passando por isso. Não sabe? Ela falou mal de alguém, fez fofoca, mentiu, falou algo sobre a índole daquela pessoa sem ter conhecimento. Então, analise o que tem saído da tua boca, que as palavrinhas que você tem alimentado. A boca vai falar do que o nosso coração está cheio, por isso que Jesus disse que o que sai contamina, não é o que entra, mas é o que sai do homem que contamina, porque sai do coração. Então, por isso que nós precisamos ser boca de Deus, profeta do Senhor. Quando Deus disse para Ezequiel, olha para esse vale, ele deu uma caminhadinha ao redor, ele viu que ossos estavam sequíssimos. Aí Deus disse para ele, tem vida aí? Ele disse, Senhor Deus, tu sabes. Então profetiza. Às vezes é isso que está faltando. Você só está olhando o vale de ossos secos. Você não está vendo nada além do que a sequidão dos ossos. Então profetiza. Diante do vale de ossos secos que você está passando. Se é um vale financeiro, profetiza diante daquele vale de ossos secos na tua vida financeira, que você serve o Deus dono do ouro e dono da prata, que o teu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as tuas necessidades. É isso que você tem que declarar. É no teu casamento, tem que dizer, Pai, a tua palavra diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra, o Senhor está aqui nessa união. É assim que você tem que profetizar. É assim que você tem que declarar. E o que você tem dito diante do vale de ossos secos? Você tem olhado para ele vendo só osso? Só sequidão? Declarando? Não sei o quê. Não. Você tem que olhar para o deserto que você está passando e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu estou passando por essa luta, estou passando por essa batalha, mas a tua palavra diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, Pai, é nisso que eu creio. Eu posso ter sido envergonhada hoje, mas amanhã eu vou ter dupla honra. É isso que você tem que fazer. E o que tem saído da tua boca? Churumingos, murmuração, miação, como a gente costuma dizer, né? Não, isso não vai resolver nada. Profetiza que a tua boca seja a boca de profeta de Deus, que você profetize diante do vale de ossos secos, que você declare vida na tua casa, no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, nos teus negócios, na tua empresa. Eu já falei aqui, né, várias vezes, de uma irmã que quando ela começou a trabalhar na empresa tinha um murmurinho de falência. O que ela fez? Ela foi boca de Deus naquele lugar. E ela até hoje, ela chegou lá e disse, Senhor, se falaram de falência eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, essa empresa não fecha, e até hoje não fechou. Por quê? Porque ela
declarou, ela profetizou isso, gente. E realmente, tinham murmurinhos, relatórios de que a empresa não ia bem. Depois, faltava, eles chegavam a fazer serão, hora extra, trabalhavam no sábado. Porque eles tinham tantos pedidos, mas porque aquela mulher de Deus ali, ela disse, enquanto eu estiver aqui, essa empresa não fecha. Esse espírito de falência já saiu daqui em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para o teu salário e não ficar reclamando, mas orar e dizer, Senhor, muito obrigado, eu já te agradeço pela minha promoção, pela minha bênção, por o Senhor dobrar meu salário. Agradeça, seja fiel e agradeça. Em primeiro lugar tem que ser fiel, depois você tem que agradecer, porque aquilo que fica na tua mão está abençoado. Então você tem que aprender, gente, a usar a tua boca em teu benefício. Porque ela também pode ser para ter um malefício, dependendo da forma como você vai falar. Por isso que o salmista disse, coloca um guarda aqui, ó, porque ele sabia do poder das palavras, gente. As palavras têm poder. As palavras têm poder sobre a vida dos teus filhos. As palavras têm poder sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças. As palavras têm poder. Então declare de acordo com a palavra do Senhor. Porque a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que ele enviou para a minha vida e para a tua vida. Então que você seja profeta de Deus e que você profetize sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida daquele filho que está nas drogas, sobre a vida daquele filho que está preso, daquela filha que está na prostituição. Profetiza! Como aquela mãe que chegou em casa e viu o filho drogado deitado no sofá, ela disse, esse aqui não é meu filho é um homem de Deus. Ele é um servo do Senhor e hoje ele é um pastor. Por quê? Porque aquela mulher, ela olhou para aquele vale de ossos e ela profetizou. E é isso muitas vezes que está faltando. Aí a pessoa senta ali, amarra o burro, fica lá desanimada, por quê? Abra a tua boca e eu encherei. Fala, declara, profetiza. Não olha com os olhos naturais, mas olha com os olhos do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. Que o Espírito Santo te dê direção, te dê visão, te dê mansidão, domínio próprio, paciência. Para você passar pela prova dando glória a Deus. Para você passar pela situação sabendo que Deus é contigo. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei a situação que esta pessoa está enfrentando, mas tu sabe. E o Senhor nos deu esta palavra para nos advertir, Pai, o que está entrando na nossa mente, as palavras que estão saindo pela nossa boca, Pai, mas que esta pessoa a partir de hoje se torne um profeta do Senhor, que use a sua boca para abençoar, que use a sua boca para profetizar vida, cura, bênção, milagre, libertação e transformação, salvação, Pai. Mas que pare de viver comendo migalhas que ela mesma tem semeado com a sua própria boca. Pessoas estão comendo pão da miséria, pão de dores, porque estão declarando com a sua própria boca, Pai. Mas eu anulo toda essa obra do inferno em nome de Jesus e eu declaro vida sobre essa vida, Pai. Eu declaro vida sobre esse vale de ossos secos, na vida financeira, no casamento, na vida dos filhos, na vida dos netos, na empresa, no trabalho, nos negócios, nas finanças. Eu declaro vida, prosperidade e a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dor sobre a vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, que ela aprenda a viver pela fé, porque a tua palavra diz, o meu justo vive pela fé, se ele recuar a minha alma não tem prazer nele, que ela aprenda a declarar e crer naquilo que ela declarou, sabendo que o Senhor é Deus, que faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Esta é a minha oração, que o Senhor fortaleça essa pessoa, levanta aquele que está caído e coloca de pé o que está prostrado, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra venha para fortalecer, ela venha para renovar, virar chaves na vida dessas pessoas, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus.